Fala pessoal, aqui é o professor Davidson Santana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sino para ativar as notificações. Nesta aula nós vamos iniciar o estudo da geometria analítica. Antes de tudo, é necessário que tenhamos em mente que a geometria analítica nada mais é do que a junção entre a geometria plana e a geometria espacial com a álgebra. E daí, alguns objetos geométricos, tais como retas, circunferências e curvas de um modo geral, e alguns outros resultados geométricos já conhecidos, são descritos por meio de equações e relações algébricas. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo definindo aqui o plano cartesiano, que nada mais é do que a reunião de dois eixos coordenados aqui, chamados de eixo X e eixo Y, tá certo? Tais eixos, eles formam entre si um ângulo aqui reto, um ângulo de 90 graus. E para a gente localizar aqui um ponto nesse plano cartesiano, a gente tem que fazer o seguinte. Então, imagine aqui que eu tenha um determinado ponto P. E aí eu quero localizar esse ponto aqui. Localizar um ponto no plano cartesiano significa você determinar as suas coordenadas. E aí a primeira coisa que a gente faz aqui é a seguinte. A gente projeta esse ponto P no eixo X. E aí a gente vai obter a sua coordenada horizontal ou a sua abscissa, tá certo? E aí a gente também projeta esse ponto P no eixo vertical, o eixo Y, e a gente vai acabar encontrando a sua outra coordenada que está localizada nesse eixo Y, chamada de ordenada. Perceba que é ordenada sem o C, tá? E aí, no plano cartesiano, as coordenadas desse ponto P aqui são A abscissa, e B, a ordenada. Detalhe importante que as coordenadas deste ponto, elas obedecem sempre uma ordem. Primeiro a gente começa com a abscissa, que é a coordenada horizontal, tá certo? Então essa aqui é a abscissa. Tá certo? E aí, para ter um mnemônicozinho, uma ideiazinha que você pode utilizar para poder lembrar, né, qual das duas é a abscissa, é o seguinte. Fala como criancinha, né? Ao invés de falar abscissa, você fala abscissa. E aí você vai lembrar que a abscissa é a coordenada relacionada ao eixo horizontal, ao eixo X. E aí a gente também tem aqui a segunda coordenada, que é a ordenada. E nada mais é do que a coordenada do eixo Y. Por esses nomes aqui, né, abscissa, ordenada, né, a primeira indica a coordenada do eixo X e a segunda a coordenada do eixo Y. Por terem esses nomes aí, o eixo X também é conhecido como eixo das abscissas, eixo das abscissas, enquanto que o eixo Y é conhecido como eixo das ordenadas. E aí um outro ponto a se destacar aqui, né, é um ponto que tem uma coordenada notável,
que é justamente aqui o encontro dos dois eixos. Esse ponto aqui que eu estou destacando, cujas coordenadas, né, a abscissa dele é 0 e a sua ordenada também é 0, porque é o encontro aqui dos dois eixos no 0 dos dois, tá? E esse ponto aqui ele é chamado de origem do plano cartesiano, tá certo? Um outro detalhe a se destacar aqui é que, olhando para o eixo horizontal, à direita do zero, você tem aqui os valores positivos. E à esquerda do zero, você tem aqui os valores negativos, tá? E um raciocínio parecido também pode ser empregado para o eixo vertical, para o eixo das ordenadas, onde acima do zero, ou seja, para cima, você vai encontrar os valores positivos. Então, 1, 2, 3, valores inteiros, também valores racionais e irracionais também, todos os valores reais positivos. E abaixo do zero, né, para baixo aqui, você vai encontrar todos os valores reais negativos. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, inscreva-se se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até a próxima!